Olá, seja bem-vindo a mais um podcast, né? O nosso Medcast. O nosso Medcast, né, é um projeto de extensão universitária da UNIT, né, do campus Estância, e estamos em setembro, então nada melhor do que falar sobre o Setembro Amarelo. E hoje a temática será sobre o impacto do exercício físico na saúde mental, desculpa. Meu nome é Milena. Meu nome é Anne. E estamos aqui hoje com o especialista, né, Dr. Danilo Pereira. Ele é médico do esporte, também nosso professor e nosso orientador também. E está conosco aqui mais uma vez para falar sobre esse tema, né? Olá, meninas. Muito obrigado pelo convite. E olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Vamos nessa aprender um pouco mais sobre os impactos, né? A ação que o exercício faz na nossa saúde mental. Isso. E para começar essa conversa, né, o que motivou esse interesse de relacionar o exercício físico e a saúde mental? Bom, vamos lá. A gente tem que entender que estamos vivendo um processo, uma outra pandemia que envolve o sedentarismo, certo? E esse sedentarismo, ele causa efeitos tanto físicos quanto efeitos mentais. E não à toa, né, a gente está vivendo em uma era também de muita tecnologia, que você acaba tendo fugas, escapes, né, em relação à busca por prazeres. E aí a gente acaba, por questão da tecnologia, dificultando ainda mais o movimento corporal. E a gente fica com essa relação de por que eu estou estressado? Por que eu estou com baixa energia? Por que eu não consigo render bem no meu trabalho? A minha relação pessoal, minha relação interpessoal, isso fica tudo de uma forma negativa. A gente não consegue entender, perceber, talvez não, ou não queira ver, né? Mas isso tudo tem uma base. Redução de movimento. E aí vamos aprender o que é que o movimento tem de ação, de benefício no nosso cérebro/mente. Essa junção, né, é perfeita, né? E às vezes, assim, a gente fica muito preso ao sedentarismo e não é só a saúde mental que pode ser prejudicada ou melhorada nesse quesito. Qual é a relação, como melhorar a saúde em relação à saúde física, cardiovascular, controle de peso? Existe aquela frase, né? Corpo são, mente sã, né? Isso tem uma lógica muito viável e palpável. Para reforçar essa parte específica de saúde mental, vamos direcionar um pouquinho, eu vou trazer aqui dois estudos que eu acho que são fantásticos e maravilhosos. O primeiro deles é um estudo de psiquiatria da Escola Paulista de Medicina, em que eles colocaram uma conclusão que até é quase uma poesia. Abre aspas, que o nosso cérebro, ele não só se beneficia, como ele requer o exercício para funcionar bem. Então, assim, você que porventura está assistindo, se você não faz exercício, o seu cérebro não está funcionando, não está rendendo 100%. Isso é um fato, certo? E o segundo estudo é uma coisa muito interessante. Eu estava na residência e a gente estava falando sobre os impactos, né, do processo do confinamento, desse isolamento, distanciamento social e o contexto de saúde mental. A gente viu, né, que a percepção de bem-estar e qualidade de vida reduziu. E aí, será que isso tem alguma relação? Isso é à toa? Não. E aí tem uma avaliação da Agência Espacial Europeia. Veja só, sabe quantos dias demora para um astronauta chegar em Marte? Só para dar um oi na galera que está lá. Bateu, voltou. Cara, são 500 dias. Então, assim, só para chegar e voltar é muito tempo. E aí a pessoa tem que ter um preparo. Preparo não Sim, só físico, perfeito. quanto preparo mental. Porque um astronauta, quando está no espaço, ele está em distanciamento, em isolamento social. Isso. Então, eles avaliaram, e existem estudos com astronautas, associando qual o impacto do distanciamento, de um isolamento social em um contexto de saúde mental. E aí, vamos lá. Esse estudo, deixa eu detalhar só um pouquinho que ele é bem interessante. Então, para o astronauta chegar, não é simplesmente jogar ele na nave e ir lá. Ele precisa treinar, ele precisa se preparar. Então, para que ele faça isso, eles fazem um processo de confinamento. Eles ficam 102 dias. Na verdade, foi esse estudo. Foram 6 astronautas, ficaram 102 dias confinados. E aí, todos os dias, eles respondiam a um questionário. Você está se sentindo bem? Você dormiu bem? Qual a sua percepção de bem-estar? E aí fazia um eletroencefalograma para avaliar, porque a gente tem em ondas do nosso cérebro, aquelas ondas que têm relação com o bem-estar e com a sensação de pior qualidade de vida, certo? E aí você consegue ver a concentração dessas ondas. Olha que coisa interessante. Com o decorrer do tempo, o questionário foi ficando com pior pontuação e o eletroencefalograma foi começando a ficar invertido. E aí o processo que eles associaram foi de quê? A redução de contração muscular
está associada a um pior trabalho de ondas cerebrais. Então, aí a gente pode dar uma viajada um pouquinho mais, que é a relação de neurotransmissores e tudo mais. Mas vamos lá. O que é que eles fizeram também como intervenção? Poxa, se a redução do movimento causa isso, vamos fazer o movimento. E aí eles começaram a fazer bicicleta, cicloergômetro, durante 10 minutos. E aí respondiam o questionário depois e faziam um eletrocefalograma depois. E aí aquilo que era aqui, que ficou assim, voltou para cá. Então aquela sua sensação, aquela sua percepção de baixa disposição, baixa energia, falta de vontade de fazer as coisas, isso tem uma correlação direta com contração muscular. E aí o que é que a contração muscular faz? Um bocado de coisa. A gente pode falar de basicamente alguns neurotransmissores. Vocês viram, né, saúde mental, a ação de serotonina, de dopamina, de endorfina, que a gente começa a disparar mais esses neurotransmissores que vão ter relação com endorfina, sensação de estresse, serotonina vai modular o seu humor, dopamina vai melhorar a sua autoestima. Então, para a gente voltar para aquela primeira mensagem, o nosso cérebro, e aí cérebro barra mente, ele não só se beneficia, como ele requer o exercício para funcionar bem. Eu acho que essa é uma grande mensagem que a gente pode passar aqui hoje. Isso mesmo, e assim, muitos pacientes, né, vai para o consultório, o médico vai e pede para fazer o quê? Exercício físico, e muitos deles ficam raivados e não entendem o porquê. Então, assim, entender essa relação, desculpa, e aumentar a qualidade de vida é o projeto principal, né, do nosso paciente. A gente tem uma educação muito curativa. Você, como paciente, né? Você precisa, às vezes, não precisa, na verdade, né? Mas o paciente pensa que precisa ter uma doença para buscar um médico. Sim. E, por vezes, a faculdade de medicina também nos ensina isso. A faculdade de vocês tem uma visão diferente da minha. Eu acho que vocês saem melhor preparados nesse contexto de pensar antes. Vamos agir numa prevenção, que é isso aqui que a gente está conversando hoje, né? Como chegar, não especificamente só como tratar uma doença, mas como melhorar uma saúde, certo? A gente precisa entender isso. E esse processo de melhorar a saúde, a gente tem um leque de terapias. E a terapia medicamentosa, ela é um dos pontos, mas não é o único. E sempre que eu falo sobre medicina esportiva, eu repito as mesmas frases. E uma frase que a gente fala é que exercício é remédio. Aí a gente precisa entender a dose, o intervalo, a frequência ideal para cada um. E cada vez mais a gente entende que poucas quantidades de exercício já são suficientes para você fazer todos esses benefícios que a gente está começando a conversar aqui. Porque muitos comentam, mas eu não tenho tempo no meu dia. Veja só, já tem estudo mostrando que se você acumula... Gente, veja só. São 30 minutos por semana, tá? Eu não tô falando de dia, não. Se você pega uma semana são 7 dias. Se você pega e em pelo menos um desses 7 dias, você chegou, não, eu vou fazer 30 minutinhos de uma caminhada, de uma corrida, vou fazer um exercício, um futebolzinho, vou brincar com meu filho, de pega-pega, de pique-esconde. Isso já tem benefício. Então, assim, a gente já tem muito obstáculo, já tem muita barreira, não vamos impor mais uma dificuldade nesse processo, nesse cenário, né? Com certeza, né? E como o senhor falou, né? O exercício físico, ele tem uma importância muito abrangente, não só na saúde física, como também na saúde mental, né? E aí, quais são as evidências científicas, né, para a eficácia do exercício, da atividade física, na redução da ansiedade e da depressão, né? Que é a doença do século. Pronto, perfeito. Então, assim, quando a gente pega fisiologia, a fisiopatologia do negócio, a gente vai ter uma relação, né, injustamente, entre essa percepção de serotonina e dopamina, certo? Então, assim, se eu estou falando de neurotransmissores que estão sendo pior produzidos, né, então a gente tem um déficit nesse cenário, e a gente tem uma ação, a gente tem uma contração muscular que vai ajudar essa produção, a gente está direta barra indiretamente tratando a queixa clínica do paciente. E aí, quando a gente fala nos transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, como toda e qualquer doença, não é simplesmente só jogar o exercício. A gente precisa saber quão compensado barra descompensado está os sintomas. A gente tem transtornos de quadros depressivos mais intensos, certo? E aí, quando você tem um quadro de maior gravidade, o que é que você faz? Primeiro, de fato, estabiliza o processo. Terapia medicamentosa, parte comportamental, suporte familiar, né? Como a gente viu que tem impacto, tem evidência, aí a pessoa controlou um pouco dos sintomas, gente, aí chega na hora, a gente precisa colocar estresse.
Da mesma forma, é a lei de ação e reação. Você joga uma tensão, um estresse no músculo, ele vai ter uma reação, ele vai gerar uma hipertrofia. Você sai meio que aquela ideia da zona de conforto. A mesma coisa no nosso cérebro barra mente. Você tem que colocar um esforço, um estresse. O tratamento não é simplesmente ser uma coisa leve. A pessoa tem que estar preparada para jogar aquela intensidade, aquela terapia, e a contração do muscular, ela é uma intensidade, certo? Então a gente joga um estresse naquela mente para que ela volte, ou menos assim, melhore o seu funcionamento. Cérebro barra mente. Com a licença poética aí. Exatamente, né? E aí, quais são os exercícios aeróbicos, né? Como a caminhada, a corrida, que são mais eficazes para a saúde mental? E por quê, né? Pronto, vamos lá. Isso é uma coisa, dúvidas recorrentes, né? Qual o melhor exercício para isso? O que é que eu posso fazer para otimizar a queima de gordura? O que é melhor para fazer hipertrofia? A resposta é o seguinte: o melhor é aquilo que você vai fazer pelo máximo de tempo possível e que te dê o maior prazer. Eu gosto de um tipo de exercício, você pode gostar de outro. E aí, o melhor para mim é aquilo que eu faço, o melhor para você é aquilo que você faz. A gente tem que entender o quê? Vamos lá. Eu citei que a partir dos 30 minutos a gente já tem algum benefício. Já tem benefício. Mas qual é a zona otimizada? Uma zona melhor. Então vamos pegar 150 a 300 minutos de atividade aeróbica por semana. Então, qualquer atividade que você faça, se vai ser corrida, caminhada, pedalada, ciclismo, dança, enfim, qualquer coisa que você queira colocar, você encaixe na sua semana, divida ao longo dos dias de 150 a 300 minutos. Você pode fazer todo dia? Beleza, mas se você fizer dia sim, dia não, tá bem encaixado. Por quê? Exercício não é remédio? Toda medicação tem um tempo de meia-vida. Então, assim, você chega, toma um antihipertensivo. Por que você tem que tomar um antihipertensivo todo dia, 8 horas da manhã? Porque 8 horas da manhã do dia seguinte já não tem mais. Então, como é que a gente faz exercício? Para um indivíduo que está iniciando o processo, esse exercício, essa medicação, vai ficar mais ou menos de 42 a 72 horas no corpo dele. Então, você chegou, fez um exercício 8 horas da manhã da segunda. Então, 8 horas da manhã da terça, 24, 8 horas da manhã da quarta, ainda está coberto. E aí você começa a decair a ponto de ter a ausência dessa medicação. Então, mais ou menos ali na quarta-feira, você pega e faz uma nova sessão. E aí a gente pega 150 a 300 minutos. A gente está falando do quê? 50 minutos na segunda, 50 minutos na quarta, 50 minutos na sexta. Pronto, bateu a meta. E aí, esse ponto, você está tendo os maiores ganhos. Você está entrando numa zona do melhor. Uma atividade de moderada intensidade, atividade aeróbica de moderada intensidade. Ou se a gente coloca de 75 a 150 minutos de uma atividade em alta intensidade. E Danilo, eu posso fazer em alta intensidade? Pode, todo mundo pode. Não precisa colocar obstáculos. Obviamente, quando a gente fala doenças, comorbidades, por exemplo, alguma coisa de doença coronariana, doença hipertensiva, diabetes, que pode gerar alguma disglicemia, dor crônica, principalmente osteoartrite de joelho, lombalgias, a gente tem que ver o quê? A doença está compensada ou está descompensada por algum motivo, clínica ou laboratorial. E aí, se você está descompensado, você compensa para depois jogar no estresse, nessa sobrecarga, nessa intensidade. Talvez pode ter surgido uma dúvida de e o que é moderada e o que é alta intensidade? Uma coisa muito simples. A gente tem exames laboratoriais, que é o teste ergoespirométrico, para você achar sua zona, seus limiares. Mas nem todo mundo vai ter esse contato com o teste. Então, tem uma coisa muito simples que a gente pode fazer, teste da fala. A gente está aqui conversando. Por quê? Porque a gente está fazendo sobrecarga, a gente não está fazendo intensidade. Então, a gente está tendo uma atividade de leve intensidade aqui, leve. Se a gente começa, trocou de roupa, inclusive todo mundo combinou aqui de azul hoje, né? Não foi prévio não, tá? Tudo dia. Se a gente chega, trocou de roupa, começou a correr, e aí cada um na sua velocidade, uma das coisas que vai começar a alterar é a nossa fala. Porque você está demandando maior ventilação, maior combustão, e aí seu pulmão está aumentando a sua frequência ventilatória, frequência respiratória e a sua ventilação. Isso começa a atrapalhar a sua fala. Então, quando você começa a ter dificuldades de completar uma frase, a gente saiu de uma atividade de leve para moderada intensidade. Então, é muito simples. Sua atividade da caminhada, da corrida, do pedal, sei lá, da natação. Natação você não vai conseguir, né? Mas musculação, qualquer atividade que você esteja fazendo.
Você pensa em olhar para o lado e conversar com a pessoa. Se você chega, fica um pouco ofegante a ponto de ter uma dificuldade de completar uma frase, isso é um exercício em moderada intensidade. E aí, se você aumenta, a gente estava correndo a 10 km por hora. Se a gente começa a correr a 15, 16 km por hora, vamos supor, e aí você não consegue falar, ou você fala palavras entrecortadas, você saiu de uma moderada para alta intensidade. Então, é você treinando essa zona, teste da fala. Se você consegue cantar, você está em leve intensidade. Se você consegue falar, você está em moderada intensidade. E se você não consegue completar uma frase, você está em alta intensidade. Então, coloquem essas metas de 150 a 300 minutos, 75 a 150, de moderada ou alta intensidade. Perfeito. É simples. Perfeito. Perfeito. E como seria a questão do exercício de força e resistência no impacto tanto da autoestima como também da autoconfiança, que é importante, né? Perfeito. Quando a gente fala em treinamento de resistência, musculação, a gente está falando em maiores contrações musculares, certo? Você exige um pouco mais, você está direcionando para um tipo de fibra muscular, e aí a gente entende que existe, na verdade, um hormônio chamado de irisina. E aí esse hormônio irisina também vai ter uma ação no sistema nervoso central, inclusive com uma proteção com perda neuronal. Quando a gente vê processos demenciais, não à toa, você tem indivíduos com um histórico de sedentarismo, uma sarcopenia. Sarcopenia se chama pobreza de carne. Então a gente fala muito sobre o excesso de peso, o excesso de massa de gordura. Isso é uma doença, um fato. Mas o mais baixo peso e associado a uma mais baixa massa muscular também denota uma doença que a gente chama de sarcopenia, que tem uma correlação com quadros demenciais. E a gente pode, como uma das teorias viáveis, associar essa baixa contração muscular com baixa liberação de irisina, e aí você não tem tanto a proteção desse neurônio, e aí você vai perdendo capacidade cognitiva, certo? Então, essa capacidade cognitiva, você vai ter um status, né, também relacionado com seu humor, com sua atenção, com seu estado de alerta, e isso tudo vai impactar na sua saúde mental. E aí quando a gente fala sobre exercício de resistência, a gente está falando de maiores músculos, né? Por exemplo, músculos de membros inferiores. Se a gente olhar a massa, a área transversal de uma coxa, de um glúteo, eles são maiores do que um bíceps, do que um ombro. Então, por isso que eu falo assim, na dúvida, agache. Não sabe o que fazer de um treino. Você pode simplesmente chegar, seu corpo livre, faz agachamento, faça 50 agachamentos no dia, 100 agachamentos. E aí daqui a pouco você vai progredindo, vai colocando uma carga, um peso, uma barra, sei lá, o que tiver à disposição. Bota uma mochila, joga uns livros lá, vai fazendo peso. Quem quer dá um jeito, né? Quem não quer inventa uma desculpa. Então assim, quando a gente pega o exercício aeróbico e o resistido, no nosso corpo, 2 mais 2 nem sempre é 4. 2 mais 2 pode ser 10, pode ser 15, pode ser 20, pode ser menos 10. A gente tem mecanismos que a gente fala de feedbacks, né? Os feedbacks positivos e os negativos. Então, quando a gente mescla o exercício aeróbico com o resistido, a gente está falando em feedback positivo. É como se essas medicações elas se potencializassem. Então, o efeito de uma vai aumentar o efeito da outra, certo? E aí, se a gente pega e coloca esses 150 minutos que a gente descreveu do exercício aeróbico, com pelo menos 2 sessões ali, uma ida na academia, fazer aquela musculação, um treino de membro superior e membro inferior. Não precisa ficar direcionando, segmentando muito não. Isso é para indivíduos mais treinados, uma coisa mais específica. Mas para aquela pessoa que, eu estou saindo do sedentarismo hoje, eu vou fazer o meu primeiro exercício hoje. O que é que eu posso fazer como meta na minha semana? Então a gente já sabe, essa meta do aeróbico e a meta do resistido. Treina um dia membro superior, no outro dia membro inferior. Ponto. Perfeito, né? E quais são os benefícios dos exercícios de flexibilidade, né? Como a yoga, o pilates, né? Nessa questão da saúde mental, na gestão do estresse. Pronto, veja só. Específico, você não vai ter uma coisa muito direcionada, mas você vai ter benefícios. Por quê? Quando a gente fala em um indivíduo que você tem uma melhor flexibilidade, tem estudo até mostrando que indivíduos com mais flexibilidade têm maior expectativa de vida. Mas não é especificamente porque o treino de flexibilidade faz isso, é porque é um movimento. Então assim, todo e qualquer movimento corporal, ele vai ter benefício. Ele vai ter estímulo. A questão de um treino de flexibilidade, por exemplo, você falou da yoga. Pilates, que a gente pode, mas o Pilates tem um treino resistido. Pilates é meio tenso. Eu comecei a fazer Pilates semana passada, tem uma semana pra fazer isso. Rapaz, assim,
Eu recomendo, né? E aí eu falo, não, pô, mas poxa, eu pego o peso, o Pilates, rapaz, sair É um de lá peso que só, é viu? sofrido, porque assim, você está direcionando para músculos que, por exemplo, no treino de LPO, no treino de CrossFit, você não está treinando, você tem musculatura mais profunda que você está treinando naquele momento. E aí uma coisa que eu falo, né? Estímulos variados igual a benefícios variados. Não especificamente porque você vai ter uma maior ação no sistema nervoso central, na saúde mental, mas é algo a mais em termos de você melhorar seu equilíbrio, melhorar sua propriocepção, né, que é essa percepção de onde o seu corpo está no meio, que aí isso vai ajudar a prevenção de lesões. Se você reduz lesão, você tem mais tempo fazendo exercício. Se você tem mais tempo fazendo exercício, você tem mais benefício com ele. Isso mesmo. Perfeito, Ana. E você falou uma coisa que eu achei bem importante e guardei para fazer uma pergunta. Sobre o exercício físico ser um remédio e como ser um auxílio na saúde mental. E aí, me lembrou que eu estava tendo uma conversa essa semana com as meninas. E a menina chegou para mim e falou bem assim, eu tô aqui muito chocada. O quanto de medicamentos estudantes de medicina andam tomando, medicamentos controlados, no caso, em relação à saúde mental, né? Que o curso é muito corrido, é uma carga horária altíssima. E as pessoas não tiram esse tempo para fazer um exercício físico. E fica esse ciclo de medicamentos e acaba prejudicando a qualidade de vida. O que é que você acha sobre isso? Eu acho esse comentário aí perfeito, certo? Inclusive hoje, lá eu tava dando aula, e aí um aluno chegou e perguntou, Danilo, o que é que você acha da Ritalina? Eu vejo. Então, assim, estudando no segundo período, já tá pensando nisso. Gente, vamos lá. As medicações, elas existem por um motivo. E existem pessoas que vão se beneficiar com o uso delas, certo? A gente não precisa ter preconceito com nenhum remédio, Sim, tá? com certeza. Agora, qual é o ponto? Não é se apoiar a terapia num único pilar de medicação. E assim, de maneira, fazendo uma comparação, analogia, quando a gente tem algo que você, por exemplo, tem a possibilidade cirúrgica, primeiro você sempre faz uma tentativa de um tratamento clínico, para depois fazer uma tentativa de tratamento cirúrgico. Então, se você existe uma demanda, uma necessidade por algo medicamentoso, o que você vai fazer? Será que eu posso fazer um tratamento conservador para depois iniciar alguma medicação? E aí, vamos lá. Quando fala da classe médica, eu hoje no consultório, mais ou menos 70% dos meus pacientes são médicos. Porque os médicos, ao menos, de maneira já antes da população geral, entenderam dos reais benefícios que o exercício físico pode causar na saúde. Sim. E os médicos também, por conta, né, de ter essa romantização do burnout, né, do excesso de carga de trabalho, de carga horária, de carga de estudo, por exemplo, desde o ensino médio. Não, você tem que estudar porque o vestibular é puxado e você tem que fazer isso, e a faculdade de medicina é puxada, você tem que fazer isso, aí você cai na residência e é puxado mesmo, você tem que fazer isso, e aí depois você cai no mercado de trabalho que você tem que pagar todo esse seu histórico, e aí é mesmo que você tem que fazer isso, e aí você chega nos 50 anos, vai infartar, vai se suicidar, vai ter tantos efeitos colaterais, tantas doenças, que inclusive a expectativa de vida do médico é menor do que a média da população geral. Sim. O índice de suicídios na classe médica, inclusive no sexo feminino, é maior do que a população geral. Isso não é à toa, porque a gente está romantizando esse burnout, esse overtraining de trabalho, né? Então, vamos lá. Quando você pega e pensa nesses hábitos, né, nesse estilo de vida, de que para eu dar uma melhorada no meu foco, eu tenho que tomar uma Ritalina. Aí você pega, fica estimulado. Aí à noite você toma um ansiolítico, toma um benzodiazepínico para tentar dormir. E aí no outro dia acordou meio assim, aí fica, vamos tomar cafeína, vamos tomar mais Ritalina. Pelo amor de Deus, gente, vamos fazer uma revisão de hábitos, né? Eu sempre converso com vocês que o médico precisa saber perguntar sobre tripé. Tripé de saúde e tripé de performance, que é o exercício, nutrição e sono. Não tem como a gente ter uma boa qualidade de vida, uma boa promoção, se você não treina, se você não come bem, se você não dorme bem. Perfeito. Inclusive a OMS, ela estima que em 2050, você pode me falar qualquer coisa, pense aí em qualquer doença que exista. Em 2050, 2/3 de todas as doenças que já são catalogadas vão ter alguma relação com um desses pontos. É a falta de exercício, é a má alimentação e a má higiene de sono.
vai ter relação com alguma dessas coisas. E, obviamente, se a gente age, a gente está agindo em 2/3 de todas as doenças que vocês me perguntem. Então, assim, é inquestionável a real necessidade da gente estimular o movimento, da gente estimular o exercício físico na nossa população. O que falta? Primeiro passo para tudo, educação. A gente precisa entender o real motivo de vou botar minha roupinha de academia, vou lá enfrentar aquele aparelho que está lá com 3, 4 pessoas para eu revezar. É a realidade. E eu vou ficar menos tempo no celular, em rede social, Perfeito. passando as coisas. Porque assim, todo mundo aí que tá falando que não tem tempo, se a gente pegar o tempo médio de tela, você tá batendo 6, 7 horas por dia. Então assim, eu só tô falando de 30, 50 minutinhos disso, de menos TikTok, menos Instagram na vida. E aí você pega isso e direciona para o movimento. Se você pegar meia hora por dia desse tempinho, dá. E assim, é muito importante esses 3 pilares que você falou. E a gente vê que na saúde mental mesmo, não é, por exemplo, em transtorno, outras coisas, não é só medicamento que funciona. Então a gente sabe que tem um pilar, né, de exercício físico, uma boa alimentação e também principalmente sono. E esses 3 pilares são assim, é como se fosse o mal do século. E é onde as pessoas vêm decaindo mesmo. É tanto a alimentação, como não fazer exercício físico e resultando uma má noite de sono. É tanto que eu vi até um artigo, né, falando sobre o impacto da atividade física em pacientes com depressão. E a atividade física se igualou ao uso do medicamento. Então, muitas pessoas estão avisadas só no medicamento e esquecem do principal. Porque exercício físico também é remédio. Se a gente passar essa mensagem, inclusive, por exemplo, existem doenças que você pode me perguntar qualquer classe de medicação que exista, o exercício físico ele é superior. Fibromialgia, você pode me perguntar qualquer medicação que exista, exercício físico é superior a qualquer coisa. Se você me perguntar sobre diabetes tipo 2, veja só, o exercício tem o mesmo impacto no controle da hemoglobina glicada que metformina. Então, assim, a gente está falando a mesma coisa. Se você me perguntar em controle antihipertensivo, o exercício físico, principalmente alguns exercícios isométricos, eles têm maior impacto, tanto impacto quanto os IECA, os BRA. Então, a gente está falando de um remédio também. Então, né, acho que nosso papo foi bem legal, né, para iniciar essa entrada do Setembro Amarelo. Então, a gente quer passar essa mensagem, faça exercício físico, né, Justo. professor? Porque exercício físico também é remédio. Então, cuide da mente de vocês, faça exercício físico. Mesmo que não dê para ir para uma academia, saia para caminhar. E isso ajuda muito, não só o físico, como o mental. Perfeito. E assim, se eu puder finalizar essa participação com 2 mensagens, é que é o seguinte. Primeira delas, exercício é remédio. Segundo, todo movimento conta. Você não precisa ser perfeito, você precisa apenas fazer. E não usa desculpa, use o tempo para realizar o exercício, né? Isso aí. Corta o tempo do celular. Se todo mundo for Exatamente. analisar, ninguém passa menos que 7 horas hoje em dia no celular. Não, é. Infelizmente, é a Exatamente. realidade. Exatamente. E fique de olho nas nossas redes sociais, né? No nosso Instagram, no nosso YouTube, no Spotify. E o nosso próximo episódio vai ser com a psiquiatra, né? Sobre também o Setembro Amarelo, né? Sobre o impacto das redes sociais na saúde mental. Como também o doutor Danilo já falou um pouco, né? Como isso influencia, né? Além da atividade física. Muito obrigada pela presença do senhor e até uma próxima. Eu que agradeço.